Ativa que só a nossa rádio proporciona. 107,9 FM. Esta é a Rádio São Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar, segunda edição, jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação e credibilidade. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, hoje, a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O texto foi aprovado em votação simbólica e na forma como sugeriu o relator senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Os senadores agora analisam destaques da proposta. Após a conclusão, ela segue para o plenário da Casa. Além de trazer o fim da reeleição, a PEC incluiu o aumento de mandatos de 4 para 5 anos para prefeitos, governadores e presidente da República, vereadores e deputados estaduais, distritais e federais. Já os senadores teriam mandato, sabe de quanto? Ampliado de 8 para 10 anos. O texto prevê também a unificação das eleições para todos os cargos no país a cada 5 anos, tanto no executivo quanto no legislativo. Vamos aguardar a proposta agora ir para o plenário e aí saber a sua opinião. Você é a favor ou contra prefeito, governador e presidente ter um mandato de 5 anos e não ter o direito à reeleição? Quarta-feira, 21 de maio de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, segunda edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas e Joyce Assunção trazem as notícias mais importantes para você continuar o dia bem informado. João Miller critica oposição a moradias populares e disse: é uma forma de apartheid social. São Carlos terá nova unidade do Oba Hortifruti com previsão de 300 empregos. E ainda o Giro da Polícia, as notícias da nossa cidade e da região, do Brasil e do mundo, agora no Primeira Página no Ar, segunda edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Ivan Lucas, Joyce Assunção. Primeira Página no Ar. Vamos às informações do mercado financeiro, pois o dólar comercial está em queda neste momento de 0,16%, sendo vendido a R$5,66. O euro está em alta de 0,39% e está sendo comercializado a R$6,42. Já a Bovespa trabalha em queda de 0,57%, está com 139.304 pontos. Essas são as informações econômicas desta quarta-feira. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 21 de maio, em São Carlos, previsão de um dia ensolarado, com possibilidade de um aumento de nuvens agora no período da tarde, tá? Temperaturas devem variar, mínima na casa dos 15 e máxima já nos 27 graus. Então a gente percebe aí que no decorrer da tarde vai esquentar bastante. Umidade relativa do ar entre 40% e 81%, sem previsão de chuva para hoje, com o vento soprando a 6 km por hora. Já madrugada tem previsão de nevoeiro e à noite, né? No caso, será estrelada. O sol nasceu às 6h37 e deve se pôr às 17h38 sob a luz da lua minguante. Vamos ouvir juntos a previsão do tempo para a região sudeste.
A região sudeste do Brasil deve registrar tempo firme nesta quarta-feira, sem avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão indica céu claro, com poucas chances de chuva na maior parte dos estados, com nevoeiro previsto ao amanhecer em todo o leste de Minas e oeste do Espírito Santo. Tempo firme, seco e ensolarado marcam o dia nas capitais. BH tem amplitude térmica grande, com temperaturas entre 14 e 26 graus. No Rio de Janeiro, capital, o dia deve ser marcado por sol e calor durante o dia, com máxima de 32 à tarde, mais noites frescas, quando a mínima cai a 15 graus. No litoral capixaba tem previsão de chuva, que deve cair em forma isolada. Na capital Vitória, as temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. No estado de São Paulo, tempo firme tanto na serra quanto no litoral. São Sebastião terá máxima de 28 graus, num dia claro. As informações são do IMET. Primeira página no ar. Isso mesmo, Lineu Navarro, 12 horas e 5 minutos. Pode olhar aí, 12 e 5. Muito boa tarde para você que nos acompanha pela São Carlos FM. Você que está no 107.9. Quero também cumprimentar você que está no nosso Facebook. Aliás, pode comentar, participar conosco. É muito bom tê-los na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Joyce Assunção. Boa tarde, Ivan Lucas. Boa tarde ao Lineu aqui presente, a Mariúcha, ao Ronaldo Piloto, todos os nossos ouvintes. Sejam sempre bem-vindos. Como o Ivan falou, comente, curta, compartilhe aí, leve informação com você. Se você quiser mandar mensagem através do nosso WhatsApp, o número é o 34199462. Boa tarde, Ronaldo Piloto. Boa tarde, Joyce Assunção, boa tarde, Ivan Lucas, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Começamos a segunda edição do nosso Primeira Página no Ar. Fique com a gente. Exatamente, vamos de notícias, pois durante uma coletiva de imprensa em São Carlos, o assessor especial do prefeito Neto Donato, João Miller, criticou a resistência de moradores da Zona Leste à construção de um conjunto habitacional com 200 unidades para famílias de baixa renda no Grande Santa Felícia. Apesar de a proposta inicial ter sido reduzida de 400 para 200 unidades, parte da comunidade continua contrária ao projeto, mesmo com estudos técnicos já realizados. Miller denunciou que há um movimento de exclusão social alimentado por preconceito e informações equivocadas, como a falsa associação das futuras moradias a criminosos. Quem está administrando a cidade tem uma obrigação de diminuir a desigualdade. Existe necessidade de novas unidades habitacionais para baixa renda? Existe. Tem um cadastro com 8 mil famílias. O prefeito que está no momento, ele tem que trabalhar para reduzir, né? Quem está lá ao lado, e nós estamos fazendo de tudo para que não percam a qualidade, porque nós mudamos até o perfil das famílias para não ter problema. Nós estamos levando para lá pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nós estamos levando idosos, mães solo, pessoas que estão em vulnerabilidade habitacional e não são bandidos, porque as pessoas estão tentando comparar esse empreendimento dizendo que é um CDHU. Não é verdade. CDHU tem 1000 unidades, lá tem 200 unidades apenas. CDHU faltou trabalho social por parte do governo do estado. O nosso vai ter o trabalho social do município. Então, nesse momento, a gente fica até triste quando vê não só pessoas do Santa Felícia, mas muito condomínio no entorno se posicionando contra essas pessoas que precisam da moradia. O assessor também contestou argumentos baseados no consumo de recursos, afirmando que o impacto das moradias é menor do que o de casas de alto padrão. Eu digo para vocês que o consumo de água para família de alta renda que tem a sua piscina lá, vamos colocar 20 proprietários de alta renda naquela região, certamente o uso da piscina deles, da sauna deles, o consumo de água é maior do que as 200 famílias vão estar para lá. Até porque a família de baixa renda, o consumo de água é muito menor. Não tem problema de trânsito, 200 unidades vai trazer 70 carros a mais, não tem problema para a escola, não tem problema de saúde. O que nós temos nesse momento, infelizmente, é uma segregação social, é um apartado de camadas sociais que está acontecendo. Acredito que tem um pouco de preconceito, sim. Ele destacou que o projeto é inovador e diferente dos antigos modelos habitacionais do CDHU, contando com acompanhamento social e com foco na qualidade de vida dos moradores, né? Ao contrário do que afirmam os críticos.
Não acho que tenha cunho político. Eu acho que tem um movimento natural das pessoas que estão realmente fazendo a comparação com o CDHU, que eu vou repetir, é totalmente diferente. Nós reduzimos o adensamento de 400 para 200 e nós estudamos muito bem a parte de infraestrutura, quais escolas vão atender, qual posto. Estamos licitando um posto de saúde lá, uma unidade de saúde dentro do Romeu Tortorelli. E aí eu pergunto, a quantos metros está o Romeu Tortorelli, que é o mesmo público dessas casas? A 300 metros de lá. Romeu Tortorelli, eu fiz questão de medir o Google Maps, a 300 metros. Nós temos lá mais de 700 famílias com o mesmo perfil e que não dá problema nenhum naquela região. Então, gente, bota a mão na consciência. Nós temos pessoas morando no meio do mato, pessoas morando lá no Capão das Antas, que certamente não tem o mínimo básico sanitário para viver, mas eu não vejo ninguém preocupado quem está lá em ocupação irregular, quem está no Capão das Antas. Dizer que vai ter problema de enchente naquele lugar, qual é o histórico de enchente naquela região? Nunca. E colocar isso na representação do Ministério Público Federal, para vocês terem uma ideia. Dizer que vai ter problema no trânsito, 70 carros a mais vai trazer problema, não é verdade. Então diga assim, olha, nós não queremos perto da gente esse tipo de empreendimento imobiliário, só isso. Por fim, Miller lembrou que cerca de 8.000 famílias aguardam moradia digna na cidade e que a prefeitura tem a responsabilidade de combater a desigualdade social. O conjunto habitacional será financiado com recursos federais e em contrapartida municipal, com previsão de início das obras ainda neste semestre, após a aprovação dos trâmites legais. Nós estamos com um comentarista especial hoje aqui. Chegou na hora e no dia. Ele vai comentar sobre esse assunto. Lineu Navarro, boa tarde. O que você pensa sobre esse assunto? Inclusive, eles estavam lá ontem, né? Alguns moradores e falaram com alguns vereadores, né, Lineu? Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os ouvintes da São Carlos. Essa é uma questão muito polêmica pela proporção, pela falta de diálogo, eu acho que se iniciou o processo. Quero ser testemunha, inclusive, eu na verdade não era vereador ano passado, quando se aprovou, baseado em uma modificação na Constituição Estadual, se não me engano, a possibilidade da destinação de áreas de recreio, áreas de praças, na verdade, não utilizadas nas cidades paulistas, para serem destinadas, mudar a sua caracterização, para poderem ser endereçadas, né, para investimentos de habitação de interesse social. A Câmara aprovou o ano passado, acho que 2 ou 3 áreas nesse sentido. E essa foi uma das áreas, inclusive, que teve essa aprovação o ano passado pela Câmara Municipal. Eu vejo alguns problemas aí, tá, Ivan? Primeiro o seguinte, eu acho que deveria ter tido mais diálogo com os moradores no entorno daquela região. O projeto inicial, inclusive, que teve, por ter a mudança dele, foi revogada a primeira audiência, né? Foi cancelada a primeira audiência pública, que ia tratar do projeto inicial, feito por uma empresa de Campinas lá, falava-se de 400 moradias naquele local. Exato. Ao pegar o projeto, inclusive, eu posso afirmar, como afirmo para as pessoas, inclusive do Santa Felícia, que me procuram desde o ano passado, desde o começo do ano aí, em relação a esse problema, eu pessoalmente fui falar com o Miller, falei, Miller, esse projeto é uma porcaria, na verdade, a forma que está aqui. 400 moradias ali, e o projeto indicava que teriam 160 vagas de garagem. Não é porque a pessoa é mais simples do ponto de vista social e econômico, ela não tem a perspectiva de ter um carro. Claro. Qualquer conjunto que você for hoje, com os conjuntos populares da cidade de São Carlos, lá o Planalto Verde, o Zavaglia, o Abideu, todos eles, na verdade, as pessoas já têm carro. Sim. Passa de um ano ali, a pessoa vai, né, se equilibra naquela conta inicial que ela tem que fazer algumas adaptações na casa, ela vai guardar um dinheiro para ter o seu carrinho. Tá? Então é um absurdo, do meu ponto de vista, falei para ele, não cabe esse tanto de pessoas lá. 400 casas representa quase 2.000 pessoas a mais. Né? E o impacto, vai ter impacto na rede de água, na rede coletora, vai ter, obviamente, né? Mas esse não é o grande problema. Eu acho que seria um projeto, na verdade, ele tem que ser um projeto agradável, ele tem que ser bonito, na verdade. Nós, inclusive, no governo nosso, lá no São Carlos 8, nós implantamos um projeto que eu discordo totalmente da forma que foi feito, inclusive, naquela vez. É um projeto muito adensado e resultou no que resultou hoje lá. As pessoas fizeram expansão por conta, entraram em área pública, né? Tá uma coisa muito indisciplinada do convívio social lá, porque foi muito adensado. Então eu ponderei isso para ele e falou, olha, eu acho que você tem razão, nós vamos falar para a empresa modificar o projeto. E aí o projeto foi modificado para 200 residências, tá? Só que concretamente, aí eu fiz uma ponderação para ele já outro dia, Ivan, posso estar enganado, mas eu vi o que antes se construía tinham 400 moradias,
né? Agora se planejou construir 200 na metade da área que estava planejado 400. Então não teve tanta área sobrando assim para fazer áreas internas de lazer, entendeu? Para dar circulação melhor para os carros. A empresa, na verdade, ela está tentando frear os gastos dela. Sim. Ela tinha que fazer um reestudo como um todo do projeto. Claro. Se a área que antes iam colocar 400 vai colocar 200, obviamente fica um projeto muito mais agradável para os moradores e para as pessoas do entorno. Uma coisa mais, né, mais bonita, eu diria. Mas ainda assim você acha que é um espaço pequeno para 200? Eu acho. Até porque o projeto mesmo ele fala que tem vagas para 70 carros. Sim. Deveria ter planejado para 200 vagas de carro, óbvio. Né? Eu tenho que ter um planejamento desse. Lineu, você é um cara experiente e sabe melhor que eu sobre o que eu vou falar. O dinheiro do governo federal foi aprovado para um projeto de 400 casas ali. Se vai ser 200, vai ter que mudar tudo isso aí. Será que não vai perder essas 400 moradias? O que o Miller está já falando claramente, Ivan, que já perdeu metade do recurso de 90 e poucos milhões de reais, que foi aprovado para São Carlos pelo governo Lula ano passado. Então, o Minha Casa Minha Vida faixa 1, ele foi retomado com o governo federal no final de 23 e teve essa primeira grande liberação de recursos, que não é no patamar do anterior. Você lembra que nós temos 3 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 na cidade de São Carlos, todos têm 930 casas, em terrenos de 200 metros quadrados, que é o Planalto, que é o Abdenur e que é o Zavaglia. Então, as regras do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, são as mesmas. A pessoa, depois de 10 anos, acaba a dívida dela, o financiamento por parte do governo federal é cerca de 90% do valor do imóvel, daquele imóvel, então a pessoa paga um valor muito pequeno e tem necessidade de ter esses tipos de projetos. Agora, o governo Lula, ano passado, ele liberou muito menos que liberava lá atrás, até pela contenção de gastos que existe hoje no governo federal para esses tipos de programas sociais, tá? Mas foi liberado 90 milhões de reais para cá, o que daria para fazer as 400 casas. Eles, na verdade, acho que não sei porquê, planejaram fazer as 400 lá. Se tivesse já pensado inicialmente, não vamos fazer as 400 no mesmo local, vamos fazer 150 numa, 150 no outro lugar, 100 em outro local, porque tem áreas públicas para isso no município de São Carlos, entendeu? Espalhar, inclusive. Porque um grande problema que sempre detectou, desde a época do BNH, lá na década de 70, começo de 80, não tinha nem nascido, no país, você não tinha nascido. Mas o BNH tinha esse problema que, infelizmente, o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, acabou reproduzindo, que é grandes concentrações de pessoas numa mesma área, tá? Isso a gente sempre fala assim, o Minha Casa Minha Vida é para as pessoas que não têm possibilidade de ter a residência, porque a renda é muito baixa, renda de R$1.800, R$2.000, nunca vai ter uma perspectiva de ter uma casa de R$100.000, que é o valor médio, né, do Minha Casa Minha Vida faixa 1, é o valor dela a casa. Nunca teria possibilidade, vamos ser claros. Então atende esse setor social, é um compromisso do governo Lula, tem que fazer isso mesmo, porque é dinheiro público que vai para lá, né? Mas por outro lado, as empresas, as empreiteiras, as construtoras ganharam milhões, bilhões com o projeto Minha Casa Minha Vida. Não tem como falar que não. Por que eles não constroem na Grande São Paulo? Ou na cidade de São Paulo, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, tem um problema histórico em São Paulo. Por quê? Porque o valor da terra lá é muito alto. Entendi. Então, como você vai fazer uma habitação, você tem que colocar na sua planilha o preço da terra e o preço da habitação. Sim. Então, um preço do metro quadrado lá no Zavaglia, na zona sul da cidade de São Carlos, em alguns lugares, nas bordas da região sul da cidade de São Carlos, é incomparavelmente menor do que uma área em Osasco, uma área, mesmo em Várzea Paulista ou em Jundiaí, né, que é perto da Grande São Paulo, mesmo na capital. Por isso que a gente não vê, né, Minha Casa Minha Vida faixa 1 em grandes quantidades. Em São Paulo praticamente não tem. É raro você ver falar. No Nordeste, nas grandes, né, nas regiões metropolitanas você vê. Mas é mais pro interior também. Sim. Por causa do preço da terra. Então, assim, se a área é pública, ela cai muito o valor. Porque já entra, né, para a empresa construtora, não vai contabilizar isso. Então, concretamente, as empresas ganharam muito. Vamos ser claros. Né? É tudo uma produção em série. Você já observou quando está construindo, é tudo em série. Né? A coisa que vem as placas junto, é tudo já ali. Tudo pronto, né? Pronto, é fábrica, na verdade. É fábrica de casa. Então as empresas ganham muito. Faz parte do sistema capitalista. Né? Então, para fazer um programa social da envergadura do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é necessário,
né, pegando os 2 governos do Lula lá atrás e mais o primeiro, mais um pedaço da Dilma antes dela ser afastada da presidência, foram acho que cerca de 4 milhões de casas construídas de faixa 1. É uma coisa enorme. Sim. Deu conta de toda a demanda? Não deu. Não. Aqui em São Carlos, os 3 conjuntos, que é perto de 3 mil casas, deu conta de toda a demanda? Não. Então, que se abriu o cadastro, aparece muita gente, como tem hoje, muita gente cadastrada. Sim. Mas, concretamente, as coisas precisam ter qualidade, precisa ter, né, ser bonito, ser agradável, para que as pessoas gostem de morar naquele lugar. Então, e essa tem que ser uma preocupação. No caso concreto aqui, né, desse conjunto, primeiro que não tem nada a ver com o CDHU, e você mesmo disse que não tem nada a ver. Nada a ver. CDHU, né, foi um programa do governo do estado, coisa lá de trás. Infelizmente, muitos conjuntos habitacionais do CDHU, quando você anda pelas cidades do estado de São Paulo, muitos ficaram detonados. Sim. Na capital, os do CDHU, muitos estão detonados, entendeu? Esse tem uma outra perspectiva. Se fosse menor, não teria problema nenhum, acho que estaria resolvido o problema. Né? Agora, que efetivamente a gente tem que evitar, né, o discurso de discriminação, claro, contra pessoas que têm um potencial, têm menos posses econômicas, nós temos que combater isso. Claro. Né? Essa não pode ser uma argumentação. Até porque na Santa Felícia, né, o próprio Miller falou, né, o São Carlos 3, o São Carlos 2, o São Carlos 1 eram conjuntos habitacionais. Se você for ver a realidade desses bairros, ela está totalmente modificada. Claro. Porque as pessoas foram, né, fazendo seus puxadinhos, fizeram a garagem, cobriram, puseram o muro, embelezaram a casa com o passar dos anos. Tá? Então, eu sou contra o discurso que discrimine essas pessoas do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Tinha que planejar melhor? Tinha que planejar melhor. Tá? Essa é a minha posição. Eu acho que tem tempo ainda. Tem tempo. Mas vai perder o dinheiro. Não, acho que tem tempo. Será? Entendeu? Acho que tem, porque na verdade. Algum prazo? O prazo dos primeiros, eles falam que já perdeu metade. Eu acho que se for lá no governo federal, insistir, conversar, né? Porque esse recurso, ele estava destinado, né, originalmente, dentro da Caixa Econômica Federal, recurso do Orçamento Geral da União, para esse programa de São Carlos. Específico. Se ele não vai ser usado aqui, poxa. Conversar. Isso é articulação política para fazer, né, e tentar demover o governo que prorrogue o prazo, na verdade. Sim, quem sabe, né? A torcida é nesse sentido. Que a gente não perca nem das 200 casas. Porque imagina, né, a gente sonha de ter esse recurso, que é um recurso, né, vamos dizer, claro, 90 milhões de reais você não encontra ninguém faz emenda parlamentar de 90 milhões de reais. Com certeza. Faz. Então, acho que tem que repensar o projeto, tem que adequá-lo, tem que escutar os moradores, conversar, ver como é que ele fica mais agradável, mais bonito o projeto arquitetônico desse local, se for lá ou se for em outros locais, correr atrás de outros locais. O Miller me segredou uma coisa que segredou assim inteiro, que o Miller fala muito, então, ele falou pra mim, acho que ele falou pra uns 30 pessoas. Então eu posso falar porque não é segredo. Pode. Né? Quando eles foram assinar com a Caixa Econômica Federal esse ano, acho que foi em fevereiro mais ou menos, para oficializar lá o acordo de ver o recurso para São Carlos, ele perguntou, mas e o projeto? Não tinha nada ainda, meu. Puxa vida. Não tinha nada. Não. Quer dizer, a antiga direção da Proab, que era responsável por isso, não tinha feito absolutamente nada. Não. Aí escorreram atrás, né? E aí foi meio atropelado. Só fizeram fila no Milton Laio lá para poder fazer cadastramento. Claro, foi um absurdo, né? Misericórdia. Bom, mas é isso. Ô Lineu, deixa eu falar um negócio pra você. Você é um cara experiente e o povo que tá lá no governo federal é tão experiente quanto a gente. Mais que a gente, eu acho. Né? Como que me fazem a entrega de ambulâncias e aí me colocam São Carlos de Santa Catarina e não São Carlos de São Paulo? Ô Lineu, então, me vamos ajuda lá. aí. Vamos lá, por parte. É assim. Primeiro, o que é relevante é que o governo Lula, em junho de 23, subiu 30% o valor de custeio do SAMUS. Desde 2017 não tinha reajuste dos valores que vêm para os municípios brasileiros dentro do programa SAMU, que é um programa do governo federal. Sim. Né? Ele é o grande responsável. Teoricamente, seria 50% do governo federal, 25% do governo do estado e mais 25% do município, tirando parte dos funcionários que têm salário, é outra questão. Então, primeira coisa que é relevante é isso, que o governo Lula tinha um compromisso com a saúde pública, reajustou o valor, 33% mais ou menos, em junho de 23. Porque o valor que vem para o SAMU para as cidades, ele é proporcional daquele equipamentos que tem na cidade. Então, para cada tipo de ambulância, recebe um valor. Verba de investimento, que eles falam lá, entendeu?
é incremento, na tamanho verdade. do município também, não? O tamanho do município é uma tabela muito elástica, né? A partir de 100 mil habitantes até acho que 1,5 milhão, 2 milhões. Então, esse não é um fator preponderante. O que é fator preponderante é tipo assim, quantas USBs nós temos aqui, ambulâncias USBs, que é a básica. Quantas ambulâncias, aquela outra melhor que a gente tem aqui, a USA, né? Tem a central de regulação, não tem? Esses são os dados que dão um somatório e que dão um valor. Certo. Pela informação que eu tenho, hoje está por volta de 150 mil reais, o que vem por mês, e é sagrado, é fundo a fundo, do Ministério da Saúde. O que aconteceu? Além disso, né, o programa, né, estabeleceu de 2023 para cá, um programa de remodelação, de substituição da frota do SAMU. E precisa. Precisa. Claro. De tempo em tempo você precisa substituir as ambulâncias, porque elas andam demais. Sim. Você imagina ficar de 17 até 23 sem trocar ambulâncias pelo SAMU. Vieram algumas antes? Vieram através de emendas parlamentares. Mas não é um programa do SAMU a nível nacional que pensa todos os municípios de forma republicana e forma igual. Então o que fez? Em 23, final de 23, liberou uma certa quantidade de ambulâncias, muito mais para substituir. Teve cidade que recebeu muitas. Eu lembro que Piracicaba recebeu 6 ou 8 ambulâncias de troca. São Paulo recebeu acho que 29, 30, que é o tamanho da cidade também. Então o Brasil inteiro está sendo substituído as ambulâncias. O que fez? Foi mais uma leva, agora no começo desse ano, de liberação de ambulâncias novas. Aí já não é nem tanto mais, para substituir poucas. Muitas já estão vindo como um incremento novo para as frotas dos municípios. Para São Carlos foram liberadas 2 ambulâncias. Né? Aí eu queria até passar, eu fui atrás, né, para ver as datas, na verdade, foi no dia 14 de março, que foi a primeira liberação lá de 780 ambulâncias. Foi um evento que teve na cidade de Sorocaba. Tinha agenda da secretaria lá, os motoristas que foram já trouxeram a ambulância de volta. Agora, foram para 500 municípios do Brasil como um todo. No estado de São Paulo, aqui em Sorocaba, foram liberados acho que 190, 200 municípios que receberam ambulância. Naquele dia já trouxeram as ambulâncias. Certo. Já estava pronta a documentação? Não estava. Tem que ser claro. Tá? Foi publicado no Diário Oficial no dia 23 de abril. Então já deu um mês. Um mês, alguns dias, para fazer a publicação no Diário Oficial da liberação. Porque a nota é do Ministério da Saúde. O bem é do Ministério da Saúde. É uma parceria, um convênio que ele fica liberado para cá. Foi assinado no dia 1º de abril. E aí aconteceu o erro. Não foi na cidade que eles erraram. Eles colocaram São Carlos, SP, colocaram o nome do secretário daqui, o endereço da prefeitura aqui, colocaram o CNPJ trocado com a cidade de São Carlos de Santa Catarina. Obviamente, né, em algum momento, ou no filtro dos funcionários do Ministério da Saúde, ou no filtro daqui, né, que foi tentar regularizar, emplacar essas coisas, percebeu que tinha um erro. Né? Ao detectar o erro, eles corrigiram o erro. Né? Eles corrigiram o erro, foi assinado um apostilamento que a gente fala, que é quando um órgão público faz uma correção, né? No dia 9 de maio. Então, esse mês. No dia 1º assinou, estaria liberado, aí se viu o erro desse mês aí, 9 de maio assinou, dia 13 de maio foi publicado. Então, do 13 de maio para cá, já está liberado para fazer o emplacamento com a correção no CNPJ. Certo. Aconteceram outros erros, eu fui percebendo no Diário Oficial desses dias aí, Diário Oficial da União, tem outros erros. Tem outros apostilamentos lá, porque, e é perceptível até, imagina você organizar processos, cada um é um processo do repasse de 780 ambulâncias para o país inteiro. Imagina um inferno de documentos que os funcionários vão ficar loucos de raiva, né, obviamente do Ministério, para organizar tudo, pôr os dados, preencher, né, porque tem todo um procedimento. Pessoas que assinam, vai pro cara, o cara assina, volta, passa para outro setor, passa para entrar no sistema, aí vai para publicação, é um outro órgão, é o Diário Oficial da União, é outra coisa. Então, é possível que aconteça esses erros, né? Não desmereço. Então, na verdade, teve este atraso, né? Mas concretamente, desde o dia 13 de maio, estão liberadas as 2 viaturas do SAMU aqui de São Carlos para poder fazer o emplacamento e começar a andar. Ou seja, teoricamente, já é para estar na rua. Já é. Se já foi emplacado, tudo, né? Dia 13 até agora, uma semana por aí, acho que consegue emplacar. Eu tenho a impressão que sim, né? Porque não tem custo, na verdade, né? Agora a nota é deles, né? A nota, essas coisas, tudo. O que vem para cá é o termo da União, que é o termo de parceria para poder, né, fazer o emplacamento e usar aqui. Tá? E até aproveitar, eu acho que o SAMU, inclusive, né, eu vi a matéria que vocês fizeram, a matéria legal, porque questiona as coisas, né? Tem, eu acho que 2 questões do SAMU que precisam ser resolvidas. Nós temos 2 motolâncias e tem só uma equipe. Sim.
que eu acho que nem está completa mais. Precisa ter mais. Porque me parece que aquele condutor da moto lá está andando sozinho, o que não é correto. Tem que ser 2. Tem que ser 2, obviamente, né? Para ajudar e tal. Sim. Outra questão que tem no SAMU também, que faz tempo que os servidores reclamam, que desde a época da Helena assim, deveria ter mais um funcionário em cada ambulância. Porque muitas vezes é o motorista que está ajudando o maqueiro lá, pôr gente dentro da máquina. Entendeu? Então tem um problema. Ô Lineu, eu tenho testemunhas de que pessoal da imprensa, quando está cobrindo lá o acidente, que ajuda a carregar. Quer dizer, não é o correto, né? Ajuda, né? Mas não é o correto. A pessoa não está paramentado, não está com luva, não está, né? Não sabe se pode pegar da forma que a gente pega uma pessoa. Não, quem é pegar a maca e colocar na ambulância. Entendeu? Então, por quê? Porque está faltando funcionário nas equipes. Sim. Isso é uma reclamação de muito tempo já dos servidores do SAMU. Já encaminhei pedido para a secretaria para repensar nisso. Já houve resposta? Não responderam ainda, porque a secretaria, na verdade, tem muitas equipes de saúde que estão desfalcadas. É um problema sério, né? E a secretária de administração de gestão, a Ana, né? Ela segura mais do que o Mário da Fazenda. Sério? Acho que ela tem mais assim, ela segura mais do que o Mário. Então, todas as contratações que tem que passar por lá, tudo passa por lá, obviamente, né? Ela segura muito. Vou dar um exemplo concreto, o Sereste, na cidade de São Carlos, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Né? O conselho a gente questionava por que não tinha. Quando o Lula entrou, também uma coisa boa que o governo Lula fez, ele reabilitou a cidade de São Carlos. São Carlos tinha perdido a habitação lá atrás. Puxa vida. Né? E é um velho sonho da cidade ter o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que não faz só os catálogos, não faz só os números em relação a acidentes, essas coisas, mas faz trabalhos de prevenção em ambientes de trabalho, em processo de trabalho, mas tem que ter uma equipe. Né? Então, São Carlos foi reabilitado em dezembro de 23. O que se imaginar? É reabilitado, o Ministério disponibiliza R$50 mil para comprar equipamentos de mesa, escritório, essas coisas, computador e tudo mais, e a partir que monta ele tem R$60 mil por mês de auxílio. O que acontece? Até hoje o Sereste não saiu do papel. Puxa vida. Por quê? Porque faltam os profissionais. Nós temos hoje, já ligado ao Sereste, a um núcleo de saúde do trabalhador da Secretaria, que foi criada, foi uma briga do Conselho, inclusive, que criaram ano passado, em 24, mais ou menos em fevereiro, por aí. Tem a enfermeira do trabalho lá, altamente competente, tem uma fiscal do trabalho altamente competente lá, que trabalha nessa área da vigilância sanitária, né? E tem um administrativo. Mas falta o médico do trabalho, falta o engenheiro do trabalho, falta uma psicóloga ou um OTO para trabalhar junto. Com essa equipe você pode montar o Sereste, porque o Ministério vai fiscalizar. Montou a equipe, passa os nomes e tal, inclui no sistema e passa a vir dinheiro. Né? Ontem, né, mais uma vez eu falei com teoricamente simples. Qual que é o problema? Contratar funcionário. Entendeu? Entendi. Então eles estão solicitando da Secretaria de Gestão faz mais ou menos 8, 10 meses para contratar esses servidores. Puxa, mas tem concurso feito? Pode terceirizar, inclusive. Pode? Pode. Então é fácil. De início. O ideal é que seja servidor. Sim. Mas qual que é um acordo que estavam propondo fazer, inclusive? Mas vai descobrir metade de um santo. Que o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, que está no SESMIT, daqui, trabalharia um meio período no Sereste e meio período, quer dizer. Aliás, está faltando funcionário em vários setores. Tem muitos setores. Inclusive, fiscalização animal também está faltando. Muito. Você pegar no caso de saúde especificamente, você pega as equipes de unidade de saúde da família. As equipes de saúde da família, todas estão faltando agência comunitária de saúde. Sim. Semana passada eu fui numa lá a do Collor. Tem que ter no mínimo 6 agências comunitárias de saúde, que são aquelas pessoas que fazem a saúde na rua, conversam das famílias. Que vão nas casas. Isso, entendeu? A de lá do Collor está com 3 agentes comunitários de saúde. Puxa, tem equipe. Visível, né, visível. Tem equipe que tem um agente comunitário de saúde hoje. Não, aí não dá, né? As pessoas foram saindo, se aposentando, prestaram outros concursos, estão em algum cargo algum cargo de administração, entendeu? Todas estão desfalcadas. Então a gente insiste assim, que é um velho sonho do Jardim Gonzaga, que volte a ter a unidade de saúde de família lá dentro. Você sabe onde que é, bem no meio. Porque é ali do lado da UBS do Cruzeiro do Sul hoje, não é? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Teve um problema, né, de conflito lá, de algumas profissionais com a comunidade, né? Mas ao invés de resolver o problema que teve, tirou de lá e levou lá. Toda a equipe e pôs lá para cima, em frente à UBS do Cruzeiro, e ia trabalhando, inclusive, a equipe de saúde de família que já tinha lá, que pega o Madre Cabrini. Sim. Então hoje... O Monte Carlo, tudo.
Pega um pedacinho só do Monte Carlo, pega muito mal de cabrinho naquela equipe. Porque a equipe de saúde de família, e é assim. É 1000 famílias? Antes era isso, era 900 mil famílias. Isso. Né? Depois, no governo anterior lá, eles diminuíram, ampliaram isso, quebrou essa regra, mas agora voltou a regra. Entendeu? Então, tem uma limitação do número de pessoas, porque eles recebem, porque também recebe do governo federal todo mês, recebe se der produção. Sim. E para isso, a questão das visitações domiciliares, a visita domiciliar, conta muito no peso se está cumprindo ou não com as obrigações daquela equipe. Então você pega assim, o pessoal do Gonzaga, da beirada aqui do bairro do lado de cá do Pacaembu, que antes é atendido lá dentro, hoje vai lá em cima. Entendi. Obviamente, né, cria dificuldade no atendimento, né? E não tem agente comunitário de saúde que vai dentro do Gonzaga. E por que, Lineu, essa defasagem de profissionais? Porque não foram recurso? Não, eles não foram contratando, né? Você falou que pode terceirizar, mas não, esse caso específico, o ideal é que seja funcionário de carreira. Mas atualmente teria recurso para contratar? Eles têm que contratar. Tem uma sobra, na verdade. O limite prudencial é 50,02 lá, né? Então, a partir daí que não pode contratar nada. 51, alguma coisa lá, né? Hoje está por volta de 47, 46,5. Tem que contratar. Tem que contratar. As equipes, na verdade, a saúde pública depende muito de servidores, depende muito do profissional. Saúde é muito profissional, particularmente saúde da família. Sim. Né? Então, nós teríamos índices melhores de saúde, né? Se tivéssemos as equipes completas. Olha no caso da dengue. Prevenção, de prevenção. Na dengue, nós temos hoje 43 funcionários, nós chegamos a ter 90 funcionários. A gente combate a endemia, quando a cidade era menor. Quando as crises, né, de dengue não eram tão fortes como vem sendo nos últimos 5, 6 anos para cá. Que é uma coisa cíclica, entendeu? Então, como é que dá conta? Não dá conta. Não dá conta, né? Então, a Secretaria da Saúde, né, ontem falei da Cupira, eles estão insistindo de algumas contratações. Né? Nós discutimos e estamos defendendo, né, e é uma batalha justa do pessoal da enfermagem, trabalhar 6 horas, 30 horas. Obviamente vai ter um impacto na questão de pessoal. Claro. Nós sabemos disso. Mas o que nós propusemos? Faça um estudo, vamos estudar. A gente combate as endemias, não precisa mais. Trabalhar 6 horas e vai dar a mesma produção que dá em 8 horas parando na hora do almoço. Mas claro isso. Quantos turnos? 2? Os mesmos está pedido inicialmente, o pedido nosso e a luta nossa é a gente combate as endemias, que é uma realidade, que o pessoal que trabalha com a dengue, né? Teve época, inclusive a pandemia, que trabalharam só 6 horas. Teve período que trabalharam até menos, né? Porque o Otomani, no último ano, essas categorias tiveram redução de salário, de horário, né? Então, eu estou pedindo a redução da jornada para 30 horas, porque tem muitas cidades que já trabalham 30 horas. Então é questão de justiça. O trabalho de saúde é altamente extenuante. Sim. A coisa, a pessoa Às vezes, com horário reduzido, o profissional trabalha melhor. Trabalha melhor. É isso. Rende mais. Rende mais. No caso de a gente combater a endemia, não precisaria contratar ninguém. Mas vamos tirar nesse estudo. Você tem a produção de hoje, tem que comprovar que as pessoas vão assumir e fazer a mesma produção. No caso dos agentes comunitários de saúde, você pode adequar. Mas primeiro você recompor a equipe. Obviamente, com 3, você não tem como fazer o trabalho de 6, porque já não faz. No caso da enfermagem, pessoal de UPA, de SAMU, não entra nas 30 horas. Por quê? Eles trabalham no local, que eles têm uma jornada diferenciada lá, acho que é 12 por 36, e recebem 32% a mais de gratificação. Então, esses não vêm para as 30 horas. Onde seriam as 30 horas? Que aí precisa estudar como que faz. Nas USFs e nas UBS. Aí sim. Porque aí vai ter um impacto. Trabalha só uma enfermeira em cada unidade de saúde da família. Precisaria ter mais uma. Qual que é o impacto financeiro disso? Qual que é o prazo para se implantar isso? E por que a gente defende? Porque isso é uma coisa irreversível. O estado de São Paulo é 30 horas, Araraquara é 30 horas, Itaquaquecetuba. Se você for ver a cidade do estado de São Paulo, tem 60 e poucas cidades que já são 30 horas na área de saúde. E vou dar um dado a mais, que aí até me espantou. Até querendo ir lá um dia para conhecer de perto a experiência. A prefeita de Juiz de Fora, que é do PT, inclusive, foi reitor universitário, está no 4º mandato lá, e ela propôs e fez porque ela conhece a máquina lá. Todos os servidores públicos municipais de Juiz de Fora estão passando a trabalhar 30 horas. Todos. Operacional, de tudo que é serviço deles. Eles têm uma programação para implantar. Sim. Se pegar a lei lá, né, implantar o setor agora, que 3 meses é outro, entendeu? Mas num prazo de 2 anos, foi aprovada uma lei de iniciativa do Executivo. Todo servidor vai trabalhar 30 horas. Porque é verdade. Eu acho que um cara, outro dia morreu o Mujica, né, sim. Coisa que o Mujica era muito certeiro. Ele falou: a gente tem que viver para aproveitar a vida, não é para o trabalho. Sim. Ele falou isso. Ele foi presidente uma vez, passou o bastão e se virem, não é?
Entendeu? Funcionou o Uruguai, né? Ele é florista, imagina. Sim. A vida simples que é tipo, porque ele falou assim, a vida a gente vive não é pra ficar trabalhando o dia inteiro, isso não tem nada a ver. Pois é. Né? Acho que aí é um grande erro que o Malu falava. O Malu falou que tem que trabalhar demais. Não, é bobagem, né? Eu prefiro. Então, essa questão da redução de jornada de trabalho é para o trabalhador poder aproveitar mais a vida, ter mais hora de lazer, horário com a família, horário para sua comunidade, para a religião, o que queira fazer de horário livre. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Né? Agora fica esse estresse. Além da questão da informática, né? Que você trabalha num lugar lá, quando você sai, fica eu com esse telefone, pelo amor de Deus, é um inferno, velho. Vou falar pra ela. Porque as pessoas não se tocam, né? Então, 9 horas. Eu não tenho nada contra, quem quiser ligar, pode ligar. Então, você fala que eu não quero ter no telefone. Mas realmente vira um trabalho. Né? Ai, Lineu, 12 horas e 38 minutos. Pode olhar aí, Mariúcha. 12 e 38. Mariúcha, nós já falamos 30 minutos, você acredita? Não parece. E o Lineu nem fala. Não fala um pouco. Ô, Lineu, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que nós agradecemos muito quando você vem aqui, porque você é um cara intelectual, você fala, entende, não fala blá blá blá, não joga aos ventos, né? E também, segundo, eu quero te parabenizar pela cor da camisa, bonita camisa, eu gostei. Poxa, de novo vem de azul. Eu gostei, viu? Rapaz, você só vem aqui de azul, é muito bonito. Azul. Olha, combina com você o azul, viu? Azul, quase só azul, você acredita? Eu gosto de você, da cor da camisa também, tá bom? Obrigado pela presença, volte sempre em nome do Grupo Primeira Página, as portas estão sempre abertas e os microfones também. Agora, para você falar algo que talvez a gente não tenha abordado, o microfone está à sua disposição. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço aqui, tá? Esses dias eu tô numa batalha, negócio de questão ambiental, só para dar um eu ouvi do SAI, né? Você falou ontem lá na tribuna. Correto fazer a substituição da rede coletora daquela região, que é ali no fundo do bairro São Júlio Tadeu e o Monjolinho, na verdade, tem uma rede coletora ali muito antiga. E como tem muitos prédios novos foram construídos na região do Getúlio Vargas ali. No Gregório, não é? É o Gregório. Eu denunciei aquilo há 3 anos. Pra você ter uma ideia. Quanto tempo já tem problema ali? Já tinha. Um problema que vem se agravando. Por causa dos prédios, na verdade, foram construídos. A rede coletora de 150 milímetros lá não comporta. Então estão trocando por uma rede de 400 milímetros tubos, tá? Só que a forma que estão fazendo, e até porque o licenciamento da CETESB é de junho de 23, daria tempo para pensar, fazer a obra de tal forma a ter o mínimo impacto ambiental possível. Sim. Agora contrataram uma empresa, a empresa entrou com uma máquina, acho que de 4 metros de largura, e ela fez um regaço, entendeu? Derrubou árvore, derrubou mato, entendeu? Mas tem que ter cuidado. Mas não tem a autorização da CETESB? Tem, mas a CETESB, na verdade, ela autoriza fazer. Não autoriza derrubar a árvore. Não, lógico não. Ela tem, na verdade, quando vai fazer a obra, a contratação, tem que ter esse cuidado. Sim. Tem lugar que os funcionários do SAI fazem, eles vão limpar no facão. Caramba. E é isso. Por quê? Porque você não vai cortar coisas desnecessárias. Ali abriram demais, na verdade. Então, fizeram um estrago ambiental que não precisava ter sido feito. Tem que fazer a obra, tem que fazer. Já deveria ter feito até antes, você mesmo falou, há 3 anos atrás, que o negócio vira e mexe, fede. Né? Então, é uma questão que nós estamos falando, pedindo consideração para o pai do SAI, que tenha mais. Até porque o SAI, ele deveria ser um instrumento, um órgão fundamental na defesa da questão ambiental. A água está lá, não é? Tratamento de esgoto está lá. Verdade. Agora, galerias de águas pluviais está lá. Né? Então, deveria ter um cuidado maior. Isso que a gente está falando em relação a essa questão, entendeu, Ivan? Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado aí para vocês. Tenham uma ótima quarta-feira. É só detalhe. Amanhã, vou até anunciar aqui, você está saindo, amanhã o presidente Lula vai estar em São Paulo, e tanto a população está sendo convidada, os gestores, o Padilha também vai estar lá, vai ser anunciado acho que 12 bilhões e meio por mais especialidade, dá um gás a mais na questão de especialidades. Que legal. O Padilha, desde que assumiu, falou, a obsessão é como diminuir as filas para cirurgias eletivas, para os exames, para os especialistas, que em São Carlos é um sofrimento isso. Precisa. Então vai vir muito recurso para isso, para contratações, a forma que vai ser feito, vai ser anunciado isso lá amanhã, lá na Universidade Federal, na Paulista. Você vai estar lá? Eu tô querendo ir. Até para ver, para entender mais o que é isso, entendeu? Mas a prefeitura precisa também correr atrás logo. Claro. Vamos ser claro, porque vai ser anunciado o recurso, né? E o recurso vem para os municípios, né? O governo federal ele não executa. E o governo federal não vai atrás do município. Não. O município tem que ir atrás, ou eu quero. Vai abrir, né, o cadastro, como vai ser as contratações, como que tem que contratar, como pode usar o dinheiro, né? Como São Carlos, né, eu acho que tem textos bons na Secretaria de Saúde, correndo, nós vamos estar
existe a perspectiva de diminuir essas filas, que elas são humilhantes hoje também, não é só na cidade de São Carlos, mas aqui também. Você esperar 2 anos e meio para uma operação, né? Operação de ortopedia, talvez, alguma coisa vesícula tem menos, né? Mas as consultas. Sim. Né? Tem pessoas que esperam especialistas 6 meses, 8 anos. Sendo que saúde não dá para esperar, né? Não dá. Pois é. Então Bom, é isso aí. nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com muita informação para você. Vamos e já voltamos. Fique conosco. Primeira página no ar. Sábado tem feijoada. E não é uma simples feijoada, não. É a tradicional feijoada Anacan. Aos sábados, a partir das 11h30, a mais gostosa e mais tradicional feijoada Anacan. E mais, mesa de aperitivo, saladas gourmet, feijoadas com tudo separado, deliciosas sobremesas e espaço kids, roda de samba e um ambiente pra lá de especial. Feijoada é no Cajuca Aqui, o restaurante do Hotel Anacan, com estacionamento com manobrista. Informações 3416-4854. São Carlos, você conhece a referência em meio ambiente? É a Coprosan Ambiental. Com o maior e melhor aterro da região, garantimos a gestão eficiente de resíduos inertes, sempre em conformidade com todas as licenças e autorizações da CETESB e órgãos competentes. Nosso compromisso é com a sustentabilidade e a infraestrutura de São Carlos, oferecendo soluções que respeitam o meio ambiente e promovem um futuro mais verde. Coprosan Ambiental. Excelência em gestão de resíduos e infraestrutura. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria para a economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16996208993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. Conheça o restaurante Pousada Costa do Sol em São Carlos, especializada em fornecer refeições para você e sua empresa, com menu variado e sempre atualizado. Na pousada você encontra um ambiente aconchegante para estudantes, trabalhadores ou turistas, com estacionamento próprio, em uma localização privilegiada na região central de São Carlos, na rua José de Alencar 969, Vila Costa do Sol. Para mais informações e reservas, 16-99258-2682. Restaurante Pousada Costa do Sol, a sua casa fora de casa. WhatsApp primeira página 34199462. Primeira página no ar. 12 horas e 46 minutos. Pode olhar aí, 12h46. Tivemos agora há pouco uma entrevista muito bacana com o vereador Lineu Navarro. Daqui a pouco você que não assistiu pode assistir no nosso Facebook e no YouTube da São Carlos FM, Joyce Assunção. É isso aí, Ivan Lucas. Mandar rapidamente aqui um abraço só para quem tá na escuta com a gente. Tem aí a dona Tereza e seu Brás lá no Jardim Cruzeiro do Sul. Tem o Fabiano Filho, Ali Cardoso e a Kátia do CPP, o Jair e a Sônia, a Dirce e o Breu. Tem mais aí, Ronaldo? Também boa tarde para o Daniel Martins. Boa tarde, Joyce, Ivan e Ronaldo. Daniel. Uma ótima tarde abençoada por Deus para vocês. Muito obrigado. Bom, tem o nosso querido, amigo tem José Carlos. Bom dia com muita alegria. Aqui, boa tarde com muita alegria, amigos do Jornal Primeira Página no ar, Ivan Lucas, Joyce e Ronaldo. Obrigada, Piloto. Valeu, José queridão. e Daniel. Um abraço para vocês, Ivan. Valeu, obrigado. João Luiz, boa tarde, equipe de jornalismo. Um ótimo dia para todos nós, com as bênçãos de Deus. Joyce, vai Corinthians, é campeão. Aonde vai ser campeão? É isso aí. Maria Conceição, boa tarde, Ivan, Joyce, boa tarde, Lineu Navarro. Adoro o seu trabalho, é maravilhoso. Maria Conceição, amiga do Newton do Saai.
Muito bom. Obrigada, Maria. Beijo. Depois vamos falar pra ele lá disso aí. O Luizão tá falando aqui, PT nunca mais, ladrões e corruptos, é a opinião dele. Sim, a gente respeita, com certeza. Obrigada, Luiz. Agora são 12:47 e vamos falar de coisa boa. El Cardal Parrilha Bar, é o verdadeiro sabor argentino em São Carlos. Fica no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. Lá no El Cardal você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Você pode pedir pelo iFood e experimentar essa delícia onde você quiser que seja entregue. Siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Para você que nos acompanha, eu quero falar agora do Sindispan. Isso mesmo, o Sindispan é o representante legítimo do servidor público e precisa que você, servidor, o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Por isso, participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe a sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o serviço público municipal de São Carlos, Dourado e Ibaté. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo, com descontos exclusivos. A meta do sindicato é cada vez mais ampliar todas as vantagens. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só, fique com o sindicato, fique sócio. Sindispan, tudo por uma vida melhor. 12:49, meu recadinho também da CISC. Você conhece aquela frase que a gente escuta direto no mundo dos negócios? Ninguém chega longe sozinho? Pois é, ela é real e é por isso que, se você é empresário, microempreendedor de São Carlos, você tem que conhecer e fazer parte da CISC, viu? A CISC é um ponto de apoio estratégico para quem empreende, né? Porque ela conecta, ela representa, ela capacita e também impulsiona os negócios com soluções, serviços e defesa ativa dos interesses de toda a classe. Com mais de 2.500 empresas associadas, a CISC é presença constante nas conquistas do comércio e da indústria aqui de São Carlos. E isso se reflete no dia a dia de quem busca crescer com o propósito. Então, se você quer avançar junto com quem realmente entende as dores e os desafios de ser um empresário, você tem que falar com um consultor da CISC agora mesmo. Tem o WhatsApp, 16 996219514, e você pode também ir presencialmente lá na Rua General Osório 401, bem no centro de São Carlos, conhecer e falar com eles. A Casa do Empresário tá te esperando. É a CISC, parceira do empresário e amiga do consumidor. Eu quero falar agora para você que nos acompanha do Cativalente. Isso mesmo, Cativalente é o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No Cativalente, eles proporcionam um ambiente seguro com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo a melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, nossos membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a grande prioridade do Cativalente. Eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e, claro, promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o Cativalente ou entre em contato pelo WhatsApp 16 9920, de novo, 16 996208993, 16 996208993. Siga o Cativalente no Instagram, @Cati_Valente. Cativalente, onde tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. 12:51, vambora, Ivan. Vambora. Obrigado pela sua companhia e obrigada a todo mundo que esteve ligadinho com a gente, que interagiu, participou. Beijo no coração, excelente e abençoada tarde. Amanhã, a partir do meio-dia, querendo Deus Nossa Senhora, eu tô de volta. Obrigada, Ronaldo. Obrigado, Joyce. Obrigado também ao Ivan Lucas e obrigado a todos vocês, meus queridos ouvintes. Continuem com a programação da São Carlos FM. Muito boa tarde. Bom, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ô, Lineu, você esqueceu a caneta e a cor é azul, hein? Tô achando que você gosta do azul. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e amanhã tem mais. Tchau. Termina agora, primeira página no ar, segunda edição. Mas a informação não para. Durante toda a programação você continua bem informado com a equipe de jornalismo da São Carlos FM.
107.9, onde classe e bom gosto se encontram.